Bom, dando continuidade ao que eu falei no vídeo anterior sobre Mateus e Lucas, vamos falar agora sobre as genealogias que eu cheguei a mencionar no final do vídeo anterior. Tanto a genealogia de Mateus quanto a de Lucas, segundo o Novo Testamento, o que está escrito, elas são de José, as duas. É o que diz o Novo Testamento. Aqui, ó, Mateus 1, 15 e 16. E Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José. Qual José que Mateus está se referindo aqui? O marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Então, a genealogia de Mateus é de José. A de Lucas também. Lucas 3:23. E o mesmo Jesus, de quem que Lucas está falando aqui? Jesus, o Messias, o Jesus Cristo. Começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José. Então Lucas coincide com Mateus ao dizer que Jesus era filho de José. E José de Eli. Aqui temos o primeiro problema. Quem que era o pai de José? Era Jacó, conforme Mateus diz aqui, ó, Jacó gerou José. Ou era Eli, porque Lucas diz que esse José era filho de Eli. O mesmo José pai de Jesus. E aí? Quem que era o pai de José? É possível que José tivesse dois pais? Isso é humanamente impossível, então não teria como. Só que as duas genealogias, elas partem de dois filhos diferentes do rei Davi, o que é um absurdo. Eu tenho aqui a genealogia toda montada, ó. Deixa eu diminuir um pouco aqui, senão não vai dar para vocês verem. Aí quem quiser depois eu ponho no grupo, sei lá, em algum lugar, vocês podem ver, ó, a genealogia de Mateus e de Lucas. As duas partes de dois filhos diferentes de Davi. Aqui, ó, segundo Mateus, ó. E o rei Davi gerou Salomão, de que foi mulher Urias, etc. Aí ele vai continuando a genealogia até chegar em José. E Lucas também aqui, ó. E Matatá de Natã e Natã de Davi. Quer dizer que ele está falando que Davi gerou Natã até chegar em José. Ué, agora como é que pode, ó? Tanto quem quiser ver em Crônicas, ó. Em Crônicas tem aqui um paralelo. 1 Crônicas 3:5, que mostra os descendentes de Davi. 4 filhos de Davi nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos de Betseba, a filha de Amiel. Aqui está errado porque a Bíblia que eu estou usando é a Ferreira de Almeida, tá, pessoal? Os termos ficam um pouco diferentes. Mas enfim. Então como que é possível José ser descendente de dois irmãos? José, segundo os dois evangelistas, ele era descendente de quem? De Davi por parte de Salomão ou de Davi por parte de Natã? Como é que é possível então Davi ter gerado dois filhos e os dois filhos acabaram gerando o mesmo José? Algumas gerações à frente. É possível isso? Então não teria como. Algumas pessoas argumentam, isso aqui inclusive é um argumento antigo da igreja, vem desde lá dos pais apologistas, que uma genealogia é de José e a outra é de Maria. Não, amadinhos, uma é de José e a outra é de Maria. Além de não ser o que os textos dizem, ó, porque os textos estão dizendo aqui, ó, José. Ainda coloquei aqui em destaque, ó, José, segundo Lucas, e segundo José, e segundo Mateus, perdão, José também. Não é o que o texto está dizendo? Então, além de não ser o que o texto está escrito, logo nós teríamos a admitir então o erro de um dos dois evangelistas. Então vamos supor que a genealogia de Lucas fosse a de Maria, como alguns dizem. Então nós deveríamos admitir que Lucas errou aqui, porque ele colocou José. Não é? Não teria sido um erro então do autor do evangelho? Ah não, amadinha, a de Mateus é de Maria. Então Mateus errou quando ele colocou aqui José. Não é isso? Algum dos dois errou. Porque não é possível, entendeu? Eles serem descendentes de pessoas de dois irmãos diferentes. Então não teria como. Então nós teríamos que admitir que um dos dois errou, e em dado momento da genealogia, ambos citam os mesmos personagens. Isso não seria possível também por causa disso, porque as duas genealogias, tanto a de Mateus quanto a de Lucas, elas citam Zorobabel, filho de Salatiel, ou Sealtiel. Aqui, ó, genealogia de Mateus, ó, Salatiel gerou Zorobabel. Genealogia de Lucas, Zorobabel, filho de Sealtiel. Vocês estão vendo aqui em vermelhinho? É o mesmo nome nas duas genealogias. Eu coloquei aqui o texto escrito para vocês verem, ó. E depois da deportação da Babilônia, segundo Mateus, Jeconias gerou Sealtiel e Salatiel gerou Zorobabel, segundo Mateus. E Lucas cita o mesmo personagem, ó. E Jodá de Joanã e Joanã de Rezá, Rezá de Zorobabel e Zorobabel de Salatiel e Salatiel de Neri. Ué, como é que é possível então nas duas genealogias ter Salatiel e Zorobabel, um filho do outro? Ah, amadinho,
Aí algumas pessoas falam que não é o mesmo Zorobabel, filho de Salatiel, não são o mesmo personagem. Isso aí é só uma coincidência dos nomes, entendeu? É só uma coincidência, é duas pessoas com nome igual. O descendente lá de Mateus, que vem de Davi e Salomão, tem na família dele lá de descendente um Salatiel, filho de Zorobabel, Ronaldo. E de Lucas também, o descendente lá de Davi, segundo Natan, também teve um Zorobabel, filho de Salatiel. Então é só uma coincidência de nomes. Será? Vamos analisar. Inclusive isso aqui foi um dos temas lá do debate com o pastor Ronaldo que eu tive lá no grupo. Nos tempos bíblicos, a filiação era um tipo de sobrenome. Não tinha sobrenome que a gente tem em português, Gomes, Silva, da Vila, não sei o que. O sobrenome era um tipo de... A filiação era um tipo de sobrenome nos tempos bíblicos. Por exemplo, o nome Beniamim, que seria Benjamim em português, seria filho de Amim. Então isso já era um tipo de sobrenome. Eu sou Yosef Beniamim. Eu sou José, filho de Amim. Então isso era um tipo de sobrenome nos tempos bíblicos. Então seria muito improvável haverem dois Zorobabels, filho de dois Salatiels, mesmo vindo de filhos diferentes. Seria improvável, porque senão haveria confusão. E a maior evidência de que os personagens são o mesmo, tanto da genealogia de Mateus quanto a de Lucas, é justamente o fato de Zorobabel não ser filho de Salatiel, como está escrito aqui, ó, tanto em Mateus quanto Lucas. Pera aí, Ronaldo, eu não entendi. Você acabou de dizer que é o mesmo, que Zorobabel é filho de Salatiel, agora está dizendo que ele não é filho dele? Exatamente, eu vou explicar para vocês. Na verdade, Zorobabel era neto de Salatiel, filho de Pedaías, conforme vocês podem ver aqui em Crônicas, ó. E seu filho Sealtiel. Os filhos deste quem? Sealtiel. É o mesmo nome, tá? Que é Salatiel, Sealtiel. Malquirão, Pedaías, Senazar, Jacamias, Rossamá e Nedabias. E os filhos de Pedaías, que eram filhos de Salatiel, foram Zorobabel. Então, na verdade, o Sealtiel, ele era o avô de Zorobabel e não o pai dele. Vocês estão entendendo? Ele não era o filho de um do outro, eles eram avô um do outro, avô e neto. Então começa por aí. Mas como ambos os personagens foram importantes, porque foi naquela época do retorno da Babilônia, era comum na Bíblia você chamar Zorobabel de filho de Salatiel, devido à sua importância, justamente para identificar ele. Então sempre você vai ver Zorobabel sendo chamado de filho de Salatiel, apesar dele não ser filho, dele ser neto. Por exemplo, dois livros bíblicos que trazem o mesmo, Neemias. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel. Vocês estão vendo? Neemias faz o mesmo uso, Zorobabel, filho de Salatiel, o mesmo uso que Mateus e Lucas. Ageu, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel. Vocês notaram? Eles fazem o mesmo uso. Por que eles chamam Zorobabel de filho de Salatiel? Justamente para identificar que era o Zorobabel que veio lá da Babilônia, que foi um personagem muito importante lá na construção do templo, na reconstrução da cidade de Israel, etc. e tal. Então eles dão esse destaque, Zorobabel, filho de Salatiel. Então Zorobabel era chamado de filho de Salatiel justamente por isso, para identificá-lo. Não que ele fosse o filho biológico de Salatiel, mas era o seu descendente direto, então era uma forma de identificar. Isso também é comum na Bíblia. Como por exemplo aqui, Jesus é chamado várias vezes de filho de Davi. Aqui, Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Ou Lucas 18:38. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu pergunto, Jesus era filho de Davi? Não, mas ele era chamado assim, ó. Vocês vão ver várias vezes na Bíblia, Cristo, filho de Davi. Ele era chamado assim devido à importância do rei Davi. O rei Davi foi um grande rei, muito querido por Deus, segundo a Bíblia. Então o fato de ser descendente dele, ele era chamado assim, Cristo, filho de Davi. Da mesma forma aqui, Zorobabel e Salatiel. Salatiel foi um personagem muito importante, muito querido, então Zorobabel era chamado de filho de Salatiel, mesmo não sendo filho biológico dele. Da mesma forma que Jesus não era filho biológico de Davi. É só para dizer a descendência, ele descende de alguém importante. Meramente isso. Então seria improvável, muito, muito improvável, haver um outro Salatiel que colocasse o mesmo nome do seu filho de Zorobabel, como você vê ali nas duas genealogias, aqui, de Mateus e de Lucas. Seria muito improvável isso. Por quê? Porque isso causaria uma confusão com o personagem histórico. Eu tenho uma mensagem no profeta de Deus para Zorobabel, filho de Salatiel. Tá, qual dos dois? Tem dois. Tem um descendente de Natã e um descendente lá de Salomão. Não teria como, ia gerar confusão. Então,
a descendência era muito séria nos tempos bíblicos. Então, justamente era mais provável haver um outro nome justamente para evitar esse tipo de confusão. Lembrando que a filiação era um tipo de sobrenome, então era um tipo de identificação. Então, logo, os dois personagens que Mateus e Lucas citam, eles são sim os mesmos, só que de descendências diferentes aqui, ó, Salatiel e Zorobabel. Salatiel, Zorobabel. Entendeu? E qual está certo então, Ronaldo, das duas genealogias? Se a gente for comparar as genealogias com o livro de Crônicas, que eu já mostrei aqui o Crônicas, a genealogia de Mateus ela está mais correta. Ela bate os nomes com os nomes que estão lá em Crônicas. Apesar dela omitir alguns nomes, e apesar dela partir do descendente errado Conias, pelo menos ela bate até certo ponto com a genealogia de Crônicas. Por que partir do descendente errado, Ronaldo? Porque Mateus cita aqui um personagem chamado Jeconias, que também é chamado de Conias, só que esse Conias ele foi amaldiçoado por Deus. Deus falou que nenhum do descendente dele iria se centrar no trono de Davi. Então logo, a perspectiva messiânica teria que vir do irmão dele, e não dele. Apesar de Deus ter tirado parte da maldição, que nem você vê no livro de Reis, mas a descendência messiânica, a linhagem messiânica já não ia mais vir de Conias, que nem você vê aqui em Mateus. Ela tinha que partir do irmão dele, porque Deus prometeu que nunca faltariam descendentes do rei Davi para reinar Israel. Mas aí teria que vir a partir do outro, não a partir de um que foi amaldiçoado. Mas então a genealogia de Mateus é a mais próxima do que seria correto se comparado com Crônicas. Já a genealogia de Lucas, ela parte do filho errado de Davi, Natã. O Messias não ia vir de Natã, ele ia vir de Salomão. Então, essa genealogia aqui de Lucas, ó, ela já começa partindo do filho errado. Ela repete nomes, e não só esse Salatiel e Zorobabel. Vocês podem ver aqui, ó, Melque, que eu coloquei em verde, tem na genealogia de Mateus. Matatias aqui em verde também tem na genealogia de Mateus. Matatias ele repete de novo aqui embaixo, ó, tem dois Matatias na mesma genealogia. O Melque volta a aparecer aqui embaixo, e até um outro José aqui, ó, filho de Matatias. Vocês notaram? Então tudo isso aqui são equívocos da genealogia de Lucas. Então a genealogia de Lucas ela é completamente errada, ela é até absurda por essas repetições de nomes. E Lucas não foi testemunho ocular dos fatos. Lucas não era nem judeu. Lucas era, acho que era sírio, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Mas ele não era nem sequer judeu. Não testemunhou os fatos. E ele mesmo disse que não testemunhou os fatos, que ele escreveu reunindo os fatos. Olha aqui a introdução de Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos, ó, por em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram, então uma coisa que foi transmitida para ele, os mesmos que os presenciaram. Ou seja, Lucas não se coloca aqui no grupo, porque ele não presenciou esses fatos desde o princípio, e foram ministros da palavra. Quem seriam? Os apóstolos, os discípulos. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo. Então Lucas teve que se informar, reunir fatos para poder compor o seu evangelho. Então o mais provável é que Lucas tenha recebido uma genealogia errada, ou ter sido informado errado. É o mais provável, porque a genealogia dele é muito maior que a de Mateus, ela tem bastante gerações a mais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Ó, ela tem gerações a mais, ela não bate em nada e ela repete nomes, ainda parte do filho errado. Então, o mais provável é que Lucas tenha se equivocado. Ok? Paz a todos.